Olá pessoal, tudo bem com vocês? Oitavo ano, boa tarde, tá? Espero que vocês estejam bem, estejam em casa, se cuidando, né? Cuidando da sua família e também realizando todas as atividades. Bom, o motivo desse vídeo é para falar um pouco com vocês sobre esse novo conteúdo que a gente vai estar entrando agora, sendo que a gente já falou um pouco sobre essa questão da União Soviética. E agora é meio que esse capítulo ele vem para fechar o que a gente estava discutindo no capítulo anterior, que era sobre a Guerra Fria, tá? Então eu espero que ele ajude vocês a entender melhor essa parte do conteúdo. Bom, pessoal, o capítulo 3 ele vai falar sobre o fim da União Soviética e também a nova ordem mundial, ou desordem, né? Muitos estudiosos, eles vêm dizer que não é uma ordem, e sim uma desordem. Então a gente vai entender um pouco dessa desordem e também do fim do socialismo soviético, tá? Bom, no livro de vocês, eu quero que vocês me acompanhem no livro, eu acho que facilita para vocês. Vocês vão abrir lá na página 46. Lá a gente tem 4 pontos que o autor do livro destaca que são de fundamental importância. Ele vai dizer que a crise soviética apresenta causas bem específicas que agravaram as condições socioeconômicas da população. E aí ele destaca 4 pontos principais desse período. O primeiro, ele vai dizer o quê? Que a maior parte dos recursos era consumida pelo setor militar, sob a justificativa de que era necessário combater o sistema capitalista e vencer a Guerra Fria. Então ele vai dizer que um dos grandes problemas, né, do continente, no caso da União Soviética, desculpe, é que todo o dinheiro foi investido na guerra, ou seja, em questões militares e também espaciais. A gente já falou sobre isso lá quando a gente estudava sobre a Guerra Fria. O segundo ponto, ele vai dizer o seguinte, que as indústrias de bens de consumo não atendiam às necessidades da população, que geralmente era abastecida com produtos de baixa qualidade. Então aqui eles têm outro problema, né? As indústrias de bens de consumo são aquelas indústrias que fabricam coisas, por exemplo, como comida, como sapato, por exemplo, vestiário, essas questões. Então, essa indústria ela não conseguia abastecer a União Soviética, no caso, né? O terceiro ponto é que os dirigentes do Partido Comunista, Partido Único, tomavam decisões importantes sem consultar a população. Então, a população ela era totalmente desinformada, tá? E isso fazia com que gerasse muitos conflitos, né, na União Soviética. Por quarto, ele considera que não havia liberdade de expressão. Claro, se não havia consulta da população, com certeza não havia liberdade de expressão, ou seja, as pessoas não tinham o direito de se expressar publicamente. Ou, por exemplo, elas não tinham jeito de reclamar sobre o regime e tal. Então, esses 4 pontos eles são fundamentais para entender, né, o que foi a crise, né, econômica que a União Soviética sofreu, né, nesse período aí, do final do socialismo soviético. Bom, pessoal, continuando na página 47, em 1985, o Gorbachev foi escolhido pelo partido, ou seja, em eleições livres, para governar a União Soviética. E surpreendeu os outros países do mundo com um projeto de grandes mudanças para o país. Dentre as reformas propostas por ele, destacavam-se 2 projetos. Então, ele vai apresentar 2 projetos, que é o Glasnost, se vocês quiserem fazer uma pesquisa sobre isso, é bem interessante, e a Perestroika. Tá? São 2 projetos diferentes que tinham uma importância gigante para aquele momento, né, que estava vivendo ali a União Soviética. E o Glasnost, o que ele tinha como principal comando, vamos dizer assim? Era a transparência política. Então, o que é o Glasnost? Ele é um conjunto de medidas que propunham combate à corrupção, fim da censura e debate público das decisões do governo. Então, o Gorbachev ele traz um projeto, né, de governo
com o intuito de transparência política, ou seja, tudo que fosse decidido por este governo seria tratado com a população, né? Algo bem democrático, vamos dizer assim. Já a perestroika, ela trazia a reestruturação da economia, né? Era um programa de reformas econômicas cuja finalidade era aumentar a produtividade, né, das empresas. Tanto empresas pequenas quanto empresas maiores, né? A ideia é que essas empresas melhorassem a sua economia. Tá? A função desse projeto era incentivar as empresas mais produtivas e estimular a formação de cooperativas de produtores independentes. Então, a ideia era que saísse daquela posse do governo, né, que antes o Estado controlava praticamente, né, toda a produção industrial, e passasse para que as pessoas começassem a ter possibilidade, né. Bom, gente, lá na página 50, ele vai falar da nova ordem mundial, né. O mundo ele viveu uma ordem bipolar, eu disse isso para vocês já. Essa ordem bipolar era quando, de um lado, eu tinha os Estados Unidos capitalista e do outro lado eu tinha a União Soviética capitalista, né? Então eu tinha um mundo, um planeta todo dividido na bipolaridade, ou seja, tinha um mundo bipolar. Hoje a gente tem uma nova ordem mundial, ou desordem mundial, né? A gente tem que pensar sempre nisso. E aí o que acontece? Essa nova ordem ela é considerada multipolar, ou seja, caracteriza pelo surgimento de diferentes potências, né, econômicas que estabelecem o equilíbrio das relações de poder internacional. Dentre elas, podemos destacar, além dos Estados Unidos, alguns países europeus, como a Alemanha, a França, a Inglaterra, e também no continente asiático, o próprio Japão. Então, hoje, eu tenho um mundo que não é governado puramente por um único país. Eu tenho um planeta que ele é governado por várias potências mundiais, vamos dizer assim, né? Um dos principais resultados dessa conjuntura aí foi a subdivisão entre países capitalistas desenvolvidos, né, e países capitalistas subdesenvolvidos. Deixando claro que esse termo subdesenvolvido ele caiu de moda, né, quase não é utilizado mais. E ele cedeu lugar ao termo países emergentes, países em desenvolvimento, né? Que é o caso, por exemplo, do Brasil, que a gente é considerado um país emergente, né? Um país que está em desenvolvimento. E essa divisão política também, ela acabou gerando uma nova configuração, como países do norte são considerados países ricos e os países do sul são considerados países pobres, né? Então, tornou-se então comum a classificação socioeconômica desses países, a partir de pobre e rico. Tá? Pessoal, é isso. Eu trouxe 2 pontos do capítulo que são de extrema importância, né? Principalmente a questão do final da União Soviética e também da nova ordem mundial, ou desordem mundial. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar, tá? E é isso. Beijo, beijo.